Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou cumprimentar o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu saúdo o jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Professor Gilberto Maringoni, bom dia. Anderson, bom dia, uma alegria estar com você aqui para a gente conversar sobre essa situação pesada do nosso país, né? E também no mundo, né? Sem dúvida alguma. Temas importantíssimos para a gente tratar. Eu que agradeço a tua presença aqui sempre, prestigiando Faixa Livre, Maringoni, para a gente analisar as questões do Brasil e do mundo. Eu queria começar, como eu costumo fazer, falando sobre o governo do presidente Lula, né? A gente tem aí quase 3 anos de mandato, 2 anos e 10 meses, com uma gestão que vai tropeçando nos seus próprios erros, ainda que a gente tenha determinados avanços limitados por essa grande aliança que governa o país, e agora o tema do momento que tomou conta do debate público é essa situação envolvendo a segurança pública. Mas antes disso, Maringoni, eu queria analisar mais especificamente uma notícia que, por conta justamente dessa chacina que a gente teve aqui no Rio, acabou ficando meio que à sombra desse processo, que foi esse novo corte de gastos aprovado na Câmara dos Deputados na última semana, na casa dos 15 bilhões de reais. O governo conseguiu aprovar a matéria depois de aquela MP 1303 ter sido derrubada pelo Congresso Nacional. O governo conseguiu realocar algumas daquelas medidas nesse projeto que foi aprovado pela Câmara na semana passada. Entre elas, a que mais preocupa é justamente o pé de meia entrando no piso constitucional da educação, que tira 13 bilhões de reais aproximadamente do piso. O governo, Maringoni, será que ele ainda não se deu conta do problema que essa lógica fiscalista empreendida pelo Fernando Haddad produz para o país? Eu queria uma análise tua a respeito dos rumos do governo, com foco especificamente nessa situação envolvendo mais um corte de gasto no Brasil. Olha, Anderson, o governo Lula, ele fez a opção desde o início pela mediocridade. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo ironia alguma. Um governo que, depois de... O Lula está uma posse em 2023. Depois de 13 anos ininterrupto de corte de gastos, tendo no meio a tragédia que foi o governo Dilma, quando ela dobra o desemprego de um ano, quando ela faz um ajuste brutal, que é formulado por ela e operado pelo Joaquim Levy, que mergulha o país numa depressão. Na sucessão disso, nós temos o golpe do Michel Temer, que impõe o teto de gastos, que faz a reforma trabalhista, e ele é sequenciado pelo governo Jair Bolsonaro, que eu não preciso falar muito, com Paulo Guedes no comando da economia, quando se esperava que a eleição do Lula ia dar um respiro e nós íamos sair desse mantra do ajuste fiscal, do corte de gastos como solução para tudo, a gente vem com Fernando Haddad e temos um novo teto de gastos, e nenhum governo consegue ir muito adiante, fazer grandes coisas, se autoimpondo uma bola de ferro nos pés, ou seja, se autoimpondo um regime draconiano de ajuste, como que está sendo levado a cabo agora. Isso faz com que o governo não só seja medíocre, se você olha para o Ministério Lula, é um horror. Você só tem ali de profissionais, de adultos na sala, o Fernando Haddad, que sabe o que faz, e o Geraldo Alckmin. Talvez a Simone Tebet. No resto, a gente tem a mediocridade, não sei como é que vai se comportar o Boulos agora, não vou incluir ele nessa, porque ele não está em ação ainda, mal entrou no Ministério, mas diante disso, diante do ataque da extrema-direita, esse ataque brutal, que foi uma ação eminentemente política, a chacina do Rio de Janeiro da semana passada, no dia seguinte, quando o país está em choque, o governo faz aprovar um corte de verbas, dando para a sociedade uma dupla mensagem. Ué, de que lado esse governo está? Quem ele quer atacar? Porque ele está atacando os de baixo. Ele está cortando verbas da educação, principalmente de áreas sociais. Então fica muito difícil você defender esse governo e falar, olha, eu tenho que estar com esse governo contra o fascismo, contra a barbárie expressa pelo Cláudio Castro e pelos governadores de extrema-direita, pelo bolsonarismo e tal. Mas aí vem e ele avança para cima de direitos da população, direitos dos mais pobres. Então, é um governo que, além de medíocre, ou seja, não faz nenhuma mudança progressista no país, não faz nenhuma mudança de peso, as pessoas vão falar, mas e os 5 mil de isenção do imposto de renda?
5 mil de isenção do imposto de renda é a atualização da tabela do imposto de renda, que teria que ter sido feita lá atrás. Não é uma medida épica, é positiva. Mas o que se esperava desse governo não era nada fora do normal, era que ele cumprisse promessas de campanha. Divulgação, pelo menos colocar em discussão a reforma trabalhista, a estatização da Petrobras, a estatização das refinarias privatizadas da Petrobras, enfim, a reestatização da BR Distribuidora, dos dutos da Petrobras, enfim, que fizesse o que ele prometeu. Ele não precisava fazer mais nada. Ninguém está pedindo para ele fazer um governo socialista nem nada. Diante dessa expectativa popular, diante do choque, diante da chacina, o governo vem para cima do povo, vem para cima da economia popular, vem para cima dos mais pobres. Aí a gente fica assustado. Aí, isso sim, essa dupla mensagem imobiliza e paralisa o país. Porque você pode dizer o seguinte: o governo Lula não enfrenta os mais fortes, ou seja, fez coro, acabou fazendo coro com o Cláudio Castro. As principais figuras públicas do PT cada vez mais são de extrema-direita na questão do crime. Rui Costa, que comandou a Bahia, o estado que mais mata pobres, negros e periféricos. O Jerônimo, governador da Bahia, é exatamente isso, comanda uma polícia assassina. O Eumano de Freitas, que tem uma polícia tão assassina quanto, que foi, aliás, semana passada, cumprimentado pelo Cláudio Castro por fazer uma chacina menor, mas por energia, né, dizer que tem energia no combate ao crime. E o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que também faz coro com essa situação de matança, essa barbárie instalada no país. Então, essa perda de referências desorienta as pessoas. E é por isso que o governo Lula, quando vem a chacina, apesar de, na semana passada, vamos lembrar, no sábado e domingo, depois do Lula se reunir com o Trump, ele era o rei das redes, porque a propagação que se fazia é o seguinte: Lula teve uma postura altiva, Lula não se dobrou a Trump, a maneira dele se sentar, a maneira dele encarar o Trump, muito diferente do Zelensky, de outros governantes. Isso era o centro da agenda, o centro da pauta nacional. 3 dias depois, o centro da pauta é a chacina, ou seja, a extrema-direita tomou a agenda do governo. Qual é a reação do governo? Ir para a COP. Mandar o ministro Ricardo Lewandowski para o Rio, para apoiar Cláudio Castro. Na prática, o que passa para a opinião pública é isso, apesar dele dizer que narcoterrorismo não é a mesma coisa do que crime organizado, isso é positivo, mas não é um governo que não orienta o país. Era para o presidente Lula ter chamado uma rede nacional, 130 cadáveres empilhados, fruto de 12 horas, de uma chacina de 12 horas, não é algo que o presidente da República possa passar o pano. E passou. E, aliás, entrevista patética, aquela do Ricardo Lewandowski na semana passada, não sei se você acompanhou, ao lado do governador Cláudio Castro. Lamentável a atuação do ministro Ricardo Lewandowski naquela coletiva. Em relação a essa situação que você citou no imposto de renda, é importante lembrar, inclusive, você comentou, na verdade, essa isenção para quem recebe até R$5.000 sequer corrige propriamente a tabela. Há coisas a serem avançadas nesse sentido. A gente conversou com o pessoal do Sindifisco aqui recentemente e eles lembraram esse detalhe. Se aproxima da correção da tabela, mas não corrige plenamente. Esse aqui é o detalhe. Ô Maringoni, eu queria já avançar um pouco mais nesse tema da segurança pública, que é o principal aqui no programa de hoje. Essa chacina ainda nos complexos do Alemão e da Penha, 121 mortes, como você citou. O Cláudio Castro, governador do Rio, impôs a agenda da extrema-direita em um momento em que essa turma estava em baixa. Criou ali um fato político para tentar mudar os rumos da discussão que vinha quase que monopolizada por esse diálogo entre o Lula e o Donald Trump, da conspiração da família Bolsonaro. Parece que o governador do Rio teve algum sucesso aí, colocou o governo federal, de certa forma, contra as cordas. Tanto que hoje vai ser instalada lá no Senado uma comissão parlamentar de inquérito que vai tratar justamente das facções criminosas do crime organizado. Eu queria te ouvir a respeito dessa CPI, que normalmente é um instrumento que só favorece a oposição, e também, principalmente, se o governo Lula tem reagido da melhor maneira a esse horror construído pela extrema-direita, essa tentativa do Cláudio Castro de mudar a pauta do país.
Não, olha, não é que a tentativa, ele mudou a pauta do país. A pauta hoje é a matança, a pauta hoje é o combate brutal ao crime organizado dessa maneira, que não combate só o crime organizado, todo mundo assistiu, acho que você colocou aqui, a fala do deputado carioca Ottoni de Paula, dizendo que 4 jovens da comunidade dele, da sua igreja, nunca tiveram passagem pela polícia e foram assassinados pela polícia militar. Então, a agenda está colocada, e é uma agenda para 2026. Essa questão do crime organizado coloca o governo na defensiva. O que o governo Lula está tentando fazer agora? Essa semana inicia-se a COP 30. O governo vai tentar transformar a COP num grande acontecimento, num grande evento, como foi a reunião do G20 no Rio de Janeiro. A COP pode não decidir nada, mas o Lula está no barco, o Lula com a população ribeirinha, o Lula com os indígenas. Esse clima de grande evento é que o governo vai tentar passar como a sua agenda positiva diante do crime organizado. O problema é que a COP30 não resolve nenhum problema da população objetivamente. A COP30 está no meio do Pará, com todos os sinões que tem a organização, numa cidade em que o preço da hotelaria foi para a estratosfera, em que não vão participar, os Estados Unidos não vão participar, isso pode dar uma esvaziada e tornar a COP30 um evento. As grandes empresas estão lá, grandes empresas de desmatamento estão lá também. Então, é muito pouco. Diante de um desafio político, o governo foge para os grandes eventos. Não sei se consegue pegar de volta a pauta. O fato é que o governador Cláudio Castro foi para a ofensiva. Agora, vamos ver o seguinte: quando os governadores de estado se reuniram no Rio de Janeiro para dar aquela coletiva, o Tarcísio não veio. A grande percepção que se tinha ali é que eles têm um problema nas mãos. Embora a extrema-direita tenha conquistado nas eleições de 2024 mais de 3 mil prefeituras, junto com a direita tradicional, bem mais que isso, quase 5 mil, apesar de eles estarem na sociedade bem posicionados, apesar da grande mídia, parte dela, especialmente a Globo, estar com eles não têm uma liderança nacional competitiva para 2026. Eles vão bater cabeça, parece que agora o Cláudio Castro se coloca no páreo também, ele se coloca no páreo é o seguinte, ele quer ser senador, mas ele pode também, porque você tem ali uma pleiade, um plantel de lideranças regionais que não tem peso nacional. O Caiado é o primeiro deles, o Zema não tem nenhuma condição, o Tarcísio hesita fortemente, porque ele tem chances enormes de vencer em São Paulo, mas numa disputa nacional ele pode sair do jogo e sair do jogo durante 2 anos, são as próximas eleições para prefeito, é uma pedreira para essas lideranças. O Ratinho é uma figura regional, então eles não têm uma figura nacional. O traço definidor dessa reunião do Rio é que não se falou em Bolsonaro. A extrema-direita continua com muito peso, mas o bolsonarismo parece que se retraiu. Então é o seguinte, se o governo federal tem uma ação ofensiva contra essa gente, não é fácil, mas se tem, pode ser que desmonte essa aliança que tem uma grande fragilidade, essa aliança extrema-direita. A gente tem que olhar também para as pesquisas. Eu estive vendo as pesquisas Atlas Intel, que saiu no sábado, o Datafolha, que saiu no domingo, e ontem pela manhã, anteontem, agora eu me confundi aqui. Ontem foi segunda-feira. Que saiu acho que foi no domingo ainda, a Genial Quest. Sim. Os indicadores sobre a chacina, as pesquisas foi específico sobre isso. Claro que deram a maioria da população do estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro ainda mais, apoiando fortemente a chacina. Bom, isso não é surpresa, né? A sondagem foi feita num clima de grande comoção, de choque das pessoas, então ela pode externar, pode demonstrar um comportamento atípico. É muito importante que os institutos façam a sequência daqui a algumas semanas de como é que está a aprovação ou desaprovação da chacina.
porque esse choque pode dar um desvio na percepção das pessoas. Eu fiquei impressionado pelo seguinte: a população do Rio de Janeiro apoia, em larga maioria, a ação da polícia, uma coisa de 70 e pouco por cento, aí você me corrige os números. E isso é a pesquisa Datafolha, na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa Atlas Intel, com outra metodologia, pega o estado do Rio de Janeiro, e aí o apoio cai para 53%, se não me engano. Se não me engano, 56%. 56% e quase 40%, está na casa dos 30%, 40%, o rechaço. Isso já é outra indicação, você ampliou o foco para o estado do Rio de Janeiro. Mas uma pergunta específica me chamou a atenção, que é o seguinte: qual é o comportamento que um policial deve ter diante de uma pessoa portando fuzil? Atira primeiro ou prende e, se for o caso, atira? Esse prende primeiro mostra o seguinte: um viés civilizatório. O criminoso tem que ser preso, ele não tem que ser executado de cara. Então, isso mostra que não há que há um descolamento, uma dissonância interna à pesquisa em alguns focos. Se você pega, tem outras no detalhamento da pesquisa, você percebe. O que isso quer dizer? Que não se pode tomar a pesquisa feita na semana, em cima da hora, a quente, como absoluta. O governo adora fazer isso. Mas é a correlação de forças. Sim, mas é preciso ver uma série histórica da evolução desse quadro. Então, eu acho que o governo precisaria sair da defensiva. Mas esse governo não faz isso, porque ele se impôs uma defensiva, uma limitação, que é o arcabouço fiscal, que impede ele de fazer qualquer tipo de investimento. Olha só a correlação que existe entre uma comunidade com uma vida que oferece uma precarização muito grande de vida para os seus moradores, tanto a Penha quanto o Alemão, muito precária, carente de investimentos públicos, carente de investimento estatal, e aí o governo federal, que devia ampliar os gastos com a população carente, corta no dia seguinte. Olha a ação dissonante. O governo investe na marginalização, investe no subemprego. Mas os índices de emprego nunca foram tão bons, a renda subiu. Sim, são empregos com baixos salários e a metodologia de aferição é feita a partir da reforma trabalhista de 2017, em que a pessoa, se trabalhou um mês, ela está empregada. Não é o registro em carteira, só aquele registro formal que existia antes não vale na metodologia de agora. Então, é preciso mediar muito essas percepções que se tem para ver o que o governo quer. Eu não sei até agora onde é que o governo Lula quer chegar. Eu sei que ele quer ganhar a eleição, mas espero que ganhe, porque o fascismo é muito pior. Mas qual é o programa? O que vai fazer? Vamos continuar com corte de gás? Ajuste fiscal não tem fim. Então, é isso. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, né, Marinho? A gente tem, inclusive, tratado disso aqui constantemente no programa, a falta de um projeto de país a partir desse governo do presidente Lula, como a gente precisava de uma gestão que propusesse algo de fato para o país. Em relação ainda a esse tema da segurança pública, você deu um quadro bastante amplo em relação ao fato de que o governo deve sair das cordas. Agora, a grande questão, Maringoni, é que a proposta do governo para esse tema, acima de tudo, é aumentar as penas para os líderes de facções criminosas. Esse punitivismo que é alimentado pelo governo, defendido, inclusive, pela extrema-direita, isso pode ser uma solução? Olha, Anderson, primeiro, só uma questão sobre projeto nacional. O governo Lula tem um projeto nacional, claro. É o arcabouço fiscal, é o corte de gastos, é o encolhimento do Estado, é reduzir as políticas sociais e favorecer o capital financeiro. É claríssimo o projeto que eles têm. Não falta projeto. Eles não querem fazer outro tipo de projeto. Essa é a questão. E por aí a gente olha para trás e vê todos os governos Lula são governos de ajuste fiscal. O primeiro governo com o Palocci, com aquela loucura de elevar os juros a 22,5% ainda em 2003. O segundo governo, isso foi mascarado pelo boom das commodities. Quando a Dilma toma posse em 2011, ela faz um ajuste bem pesado. Em 2016, não é preciso dizer. Então, o PT não tem compromisso com o desenvolvimento, com o crescimento da economia. O PT tem compromisso com o ajuste, vale dizer,
com a financiarização econômica. Ele não bate de frente contra ela. E o projeto para 2026 é esse, continua sendo esse. A grande questão é que a população está sem opção, porque ou é o ajuste fiscal, um pouco mais democrático, ou é o ajuste fiscal com fascismo. Tudo bem, vamos com o Lula, mas não porque por ilusão de que o Lula vai criar um novo tipo de país, tem uma proposta aí muito redonda, muito clara, tal. Não, ele não tem isso. É um governo extremamente frágil, eu repito, extremamente vulnerável a qualquer tipo de pressão vinda de cima. Pressão vinda de baixo, ele liquida. Greve de servidores, não tem reajuste. Os de baixo não venham querer exigir nada, porque não vão ter. Essa CPI que se inicia agora, da segurança pública, eu sou muito cético em torno dessas CPIs. O que eu acho só é que essa licença para matar que é dada às polícias, isso tem que acabar. A gente está numa situação pior do que pena de morte. Eu repito o que eu disse. Pena de morte, você tem um rito processual legal até chegar à pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas o que tem agora, assim, não tem rito algum. Você tem um rito sumário. Vai, atira e acabou. Agora, o Maringoni, essa lógica de punitivismo, porque o governo mandou, ou está para mandar, um projeto lá para o Congresso Nacional que aumenta as penas para os líderes de facção criminosa. Essa é a solução encontrada num primeiro momento pelo governo Lula para tentar reduzir a criminalidade a partir dessas facções, Comando Vermelho, PCC, no Brasil. Isso é a solução para você? Não, a solução, eu não tenho a solução pronta, mas a solução primeiro é você ter uma polícia com cérebro para fazer investigações sérias e não essa operação fracassada que não consegue prender as lideranças do Comando Vermelho. O que ela fez foi conquistar território, só. Conquistar, sim, numas, né? Foi conquistar território, foi tocar o terror pesado, como se fosse um exército de ocupação em Gaza, por exemplo, e deixar a população totalmente atônita. Essa não política é um gesto extremamente ousado. Eu tenho para mim que essa operação foi deflagrada em cima de uma hesitação que o presidente Lula deu numa frase que ele fala ainda na Ásia, a questão de que o traficante, muitas vezes, ele não é vítima. Do usuário. Foi mais ou menos isso que ele falou, é vítima do usuário, não é? É mais ou menos. Ele é vítima do usuário. Se não tem usuário, não tem traficante. Depois ele se desculpou, mas tem determinadas frases que você fala que não adianta se desculpar. O que fica é o que você falou primeiro. E a partir disso, o Lula, nas redes, foi detonado por causa dessa frase, a extrema-direita resolveu ir para cima. Não foi à toa que foi agora. Eles poderiam ter feito isso o ano que vem, em abril, maio, era um risco, porque você já está explicitamente na corrida presidencial. Fazer agora, se desse tudo errado, eles teriam a desculpa de que isso não tem nada a ver com a corrida eleitoral. A gente sabe que tem. Agora, Maringoni, a direita ela tenta avançar no Congresso com um projeto que visa classificar as facções criminosas como grupos terroristas. No entanto, o governo Lula resiste a isso, visto que esse tipo de medida pode tirar do governo o protagonismo no combate à criminalidade e outra. Há quem diga que essa seria uma porta aberta para uma eventual tentativa de interferência dos Estados Unidos de Donald Trump no Brasil, sob o argumento de combater o terrorismo. Aliás, esse foi um pedido do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, a integrantes do governo Trump em uma reunião que eles tiveram em maio em relação ao PCC, esteve lá nos Estados Unidos e pediu isso a integrantes do governo Trump, bem como o próprio Cláudio Castro, que fez o mesmo pedido em relação ao Comando Vermelho. Seria uma armadilha da extrema-direita para justificar uma interferência do Trump no Brasil, essa tentativa de qualificar as facções criminosas como grupos terroristas, ou Maringoni? Como é que o governo Lula pode resistir a isso? Olha, Anderson, primeiro a pauta do terrorismo, de classificar ações de todo tipo como terrorista, é uma pauta do PT. Não vamos esquecer que quem formulou e apresentou ao Congresso
a lei antiterrorismo, em 2016, foi a presidenta Dilma. Essa é uma pauta do PT. Então, o PT tem uma capivara enorme aí nessa questão. Precisaria explicar para o país por que o PT fez isso. Depois, quando se busca classificar os traficantes, a bandidagem como terrorista, como narcoterrorista, abre espaço para uma intervenção muito mais pesada junto a essa criminalidade. O terrorista é aquela figura, aquele grupo que vai cometer atentados contra a população civil e não contra alvos militares. Você explode uma estação de metrô, você num ponto de ônibus lotado às 6 da tarde, você põe uma bomba dentro de uma igreja, você atinge pessoas inocentes para fazer uma ação espetacular. Geralmente com viés político. Mas a questão maior não é o viés político, é o seguinte: com o terrorista não tem diálogo. O terrorista vem para me eliminar. Se ele vem para me eliminar, o meu dever é eliminá-lo antes que ele me elimine e a minha comunidade, os meus semelhantes e tal. Então, a classificação de narcoterrorista cria uma figura de inimigo interno a ser abatido sumariamente. É o pretexto para esse tipo de chacina. Isso deixa de ser chacina. Isso passa a ser um combate em defesa da população. Mais do que isso, o que o Cláudio Castro fez foi apresentar para o governo Trump. Isso tinha que ser, isso é traição nacional. Isso é o fim da picada. Eu não sei quem aqui que está nos assistindo que já viu o filme Django. Não é o Django do Tarantino, é Django do Sylvie Tendler. O Sylvie Tendler morreu agora há 2 meses, o maior documentarista brasileiro, e ele tem um filme de 1984 que foi um sucesso, o melhor filme que ele fez, que é o governo, sobre o governo João Goulart. O Silvio era uma figura extremamente generosa e o filme está em alta definição no YouTube. Então, foi feito no bojo da campanha das diretas em 84, ele é muito rico em depoimentos, e uma das cenas mostradas são os governadores Carlos Lacerda, da Guanabara, do então estado da Guanabara, e o Adhemar de Barros, mas especialmente o Lacerda, em 1962, pedindo audiência para o presidente Kennedy. Ele é recebido na Casa Branca pelo Kennedy e vem pedir verbas para urbanização de favelas, para alimentação, algum tipo de convênio de cooperação. E isso é mostrado no filme como já uma articulação pré-golpe. Um governador vai diretamente ao governo americano, que depois estava metido até o pescoço na trama golpista de 64, e é mostrado com uma crueza muito grande. Pois a ação do governador Cláudio Castro é essa mesma. É desrespeitar a autoridade federal aqui no Brasil, o presidente Lula, o governo Lula tal, e a matriz, e pedir intervenção, pedir algum tipo de interferência aqui para o Brasil. O filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, chegou a dizer que o Trump deveria mandar a Armada, ou seja, a Marinha de Guerra americana aqui, para o sul do continente, para combater o narcotráfico. Nós estamos numa situação que a extrema-direita perdeu totalmente qualquer freio nas suas populações, na propagação das suas ideias. Isso é gravíssimo. É muito grave, Maringoni, especialmente essa possibilidade do crime organizado ser enquadrado como terrorismo e, eventualmente, o Donald Trump tentar uma interferência, uma intervenção aqui no nosso país. Eu não duvido de nada do que esse cidadão possa fazer. Para a gente fechar esse pacote, Maringoni, envolvendo segurança pública, toda essa situação envolvendo essa chacina aqui no Rio de Janeiro, esse tema das organizações criminosas, você acredita que isso tem capacidade de alterar o panorama para as eleições do ano que vem? O Lula pode deixar de ser o favorito à reeleição, caso isso siga avançando no país, essa discussão? Olha, Anderson, tudo que eu falar aqui é chute. É muito difícil saber. O fato é que agora a extrema-direita fez um golaço tétrico, mas um golaço, que foi mudar a agenda nacional numa situação que eu digo, eles estão com problemas internos muito, muito sérios e conseguem fazer isso, colocar o governo na parede. O presidente Lula, no dia, também sanciona um PL, um projeto de lei de autoria de Sérgio Moro. Isso faz com que o Sérgio Moro, que estava jogado nos cantos do Senado, volte a dar entrevistas como um luminar. O Lewandowski, no Rio de Janeiro,
uma entrevista à Globo News, ainda exaltou o projeto do Moro, falou, olha, nós não temos que ter preconceitos interpartidários e tal, é bem-vindo o projeto. Então, hoje a situação é essa. Eu não sei se como o governo vai reverter nos próximos meses. O que me parece cada vez mais é que o governo age orientado pelo marketing. O grande guia do presidente Lula parece ser o ministro Sidônio Palmeira, que, como publicitário, é excelente. Agora, não é uma cabeça política. Então, se o Lula vai falar, se o Lula não vai falar, passa a não ser um imperativo mais da disputa política, mas da imagem. Vai crescer, vai perder ponto, vai ganhar ponto. É isso que acaba sendo o fio condutor do comportamento presidencial. De olho nas pesquisas de opinião que o Planalto faz semanalmente. Sem dúvida alguma. Maringoni, estou de olho no relógio aqui para a gente fechar o nosso papo. Eu sei que você está com horário limitado. Eu queria tratar de duas questões envolvendo os Estados Unidos. Primeiro, essa situação envolvendo o encontro entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Na última semana, eles anunciaram um acordo por redução de tarifas dos Estados Unidos para produtos chineses, de 57% para 47%, enquanto os asiáticos garantiram retomar a compra de soja estadunidense, manter o fluxo de exportação de terras raras e combater o tráfico ou o comércio ilícito de fentanil. Dessa forma, o Brasil passa a ser o país com as tarifas mais altas para o comércio com os Estados Unidos, agora na casa dos 50%. Como é Junto com a Índia. Oi? Desculpa. Junto com a Índia. Junto com a Índia, perfeito. Diante disso, como é que você avalia esse acordo construído entre o Trump e o Xi Jinping e como isso afeta especialmente o nosso país diante desse tarifaço que ainda está mantido? Olha, ali havia uma confluência de interesses. O Donald Trump precisa de terras raras e conseguiu abrir a importação de terras raras chinesas, algo que é vital para a sua indústria bélica, mas não só, para a sua indústria eletroeletrônica, a sua indústria automobilística, as terras raras são um elemento vital, e a China pôde voltar a comprar chips da NVIDIA para a sua indústria de informática. Né? Então, houve esse casamento. Eu acho que o Xi Jinping não cedeu, porque os acordos valem por um ano, então isso tudo pode ser renegociado a qualquer momento. Aliás, o Trump chuta o balde em qualquer acordo internacional. Agora, o que isso pode representar para o Brasil? Se os Estados Unidos têm um fornecimento de terras raras da China, com uma diferença, eles têm o fornecimento de terras raras processado industrialmente. Pode ser que isso alivie um pouco a exigência que ele vai fazer ao Brasil. Agora, olha só, Anderson, o encontro do Lula com o Trump foi há 10 dias e sumiu da pauta, não só por causa da chacina, mas por conta do entendimento com Xi Jinping. A pressão dos Estados Unidos por terras raras parece ter feito com que esse entendimento das tarifas brasileiras tenha refluído. E há também um outro ponto, que é o seguinte: assim como interferiu nas eleições argentinas, o Donald Trump pode querer interferir nas eleições brasileiras. Dá ao Lula essa vitória em cima das tarifas, ou seja, o presidente brasileiro foi lá e baixou as tarifas, o que é um trunfo eleitoral muito forte. Pode ser que o Trump também tenha voltado atrás e falado: opa, deixa eu ver, eu resolvo aqui com a China e não preciso negociar mais com o Brasil, deixa lá e ano que vem a gente apoia um candidato de extrema-direita. Pode ter acontecido isso. Bem observado, muito bem observado. Para a gente fechar, Maringoni, eleições hoje lá em Nova York, Prefeitura de Nova York, podem ser um problema para o Donald Trump, porque o favorito, a vitória, é um democrata dito socialista, imigrante africano e muçulmano. Eu me refiro a Zohran Mamdani. O Trump já fez inúmeras críticas a ele, enfim, o candidato, ele é muito popular, o democrata é muito popular nas redes digitais, adota um discurso, uma linguagem que atrai os jovens e é considerado a principal esperança do Partido Democrata para os próximos tempos. Maringoni, o que é que a gente pode esperar dessas eleições e, principalmente, a gente pode alimentar algum tipo de esperança com um democrata socialista comandando Nova York? Olha, Anderson, nós estamos no dia das eleições. É muito difícil fazer um prognóstico. As pesquisas dão mandando bem na frente,
Mas as urnas estão abertas aí, vamos ver como é que vai ser o comparecimento. Eu não vi hoje ainda como é que isso está, mas possivelmente as urnas estão abrindo agora nos Estados Unidos, na maior parte. Eles estão lá no horário mais cedo que o nosso. Eu espero que o Mamdani ganhe. Vai ser uma prefeitura, se ele ganhar, submetida a uma fortíssima pressão do governo federal, fortíssima chantagem. O Mamdani é muito jovem, ele tem 34 anos, mas ele criou um movimento em torno de si do setor que ficou órfão do setor, digamos, progressista do Partido Democrático. O Mamdani é fortemente pró-Palestina, isso é explícito. Ele quer instituir algumas prerrogativas, que é a gratuidade do transporte coletivo, mais creches, enfim, dotar a cidade de uma infraestrutura para favorecer a população mais pobre. Nova York é uma das cidades mais caras do planeta, e se ganhar, vai ser um marco internacional. O partido dele, o partido BSA, como é que é? Socialist of America, eu não me lembro a sigla exatamente o que é um partido claramente de esquerda. Eles estão dentro do Partido Democrata, mas isso pode significar uma reviravolta num partido que está recolhendo até agora os cacos da eleição de um ano atrás, que deu a vitória a Donald Trump. Torço pelo Mamdani, agora não consigo avançar mais. Se fosse uma semana atrás, eu ia fazer 1000 especulações, mas hoje, qualquer coisa que eu fale, pode ser que eu tenha que morder a língua por não dar certo. A gente viu que foi a eleição na Argentina, acho que, quer dizer, o quadro é diferente, mas na Argentina todas as pesquisas davam vitória do peronismo. Sim. E o Milei ganhou de lavada. Realidade muito distinta. Mas eu não vou arriscar fazer uma previsão sobre o resultado de hoje, não. Vamos aguardar o que é que as urnas vão mostrar aí no dia de amanhã. Gilberto Maringoni, quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso Faixa Livre. Obrigado pela tua participação. Em breve a gente volta a conversar aqui no programa, viu? Obrigado, Anderson. Vamos ver se a gente engrena aí uma... Se vocês quiserem também, né? Eu estou aqui me convidando, mas eu vir mais aqui no programa. Estava com saudade já, mas eu estou com uma agenda impossível. Assim. A gente entende perfeitamente. Obrigado pelo esforço. Em breve a gente volta a conversar. Um grande abraço, viu, Maringoni? Obrigado, um grande abraço, Anderson. Valeu. Conversamos aqui com Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC.